Um, dois, três e... Olá, tudo bem? Estamos aqui agora, gente, para entrevistar a Zenaide Pérez, do Comeu Tudo. Gente, sério, o dia que eu conheci o negócio dela e ela falou sobre esse nome, né? Me apresentou com Comeu Tudo. Eu falei, meu Deus, que ideia incrível, né? Então, e ela vai se apresentar, acho que vocês já conhecem, comenta aí embaixo, né? Se você já conhece, se você já acompanha, @Comeu Tudo. E se não, uma oportunidade agora, seguir, né? Não é isso? Pra poder seguir, curtir, acompanhar e tudo. Vamos lá, se apresenta. Bom, oi gente, eu sou a Zenaide Pérez, eu sou criadora do Comeu Tudo. Eu chamo de uma plataforma de educação, né? Surgiu como um propósito para contar sobre a introdução alimentar da minha filha. E na época eu comecei a pensar que nome eu vou dar para esse projeto, né? Porque eu já imaginava assim postar coisas de alimentação infantil, mas eu não queria botar o nome, o meu nome, Zenaide. Daí eu fiz um debriefing mesmo, como se eu fosse dar o nome para a minha empresa, né? No fundo eu tava lá atrás criando uma empresa. E eu tenho até hoje os rascunhos, eu tenho umas 3 folhas. Legal. Sério, eu juro por Deus, mas eu fiquei uma semana pensando e anotando. Aí, porque as ideias vêm e vão, né? Quando você vai fazer qualquer coisa na vida. E aí, às vezes tu olha aquilo e não acha que é bom. Depois tu olha de novo e acha que eu tinha botado Comeu Tudo, algumas por que Comeu Tudo? Porque quando os pais estão no início da introdução alimentar ou qualquer fase da vida, o que mais tu pergunta na escola é: comeu tudo? O filho já comeu tudo? Não comeu tudo? Ou o marido ficou com a criança e vai alimentar? E aí a Sofia comeu tudo? Eu perguntava pro Gustavo. Só que comer tudo é muito relativo e raramente as crianças comem tudo. Eu disse, cara, comeu tudo. E foi isso aí, tá aí, presa aí. Agora já internalizou, comeu tudo, né? Já, e é um nome muito bom mesmo, Tipo, né? você comeu tudo mesmo? Já comeu tudo? Não comeu tudo? Vai comer tudo? Então ficou comeu tudo. Que na verdade é o que as crianças raramente fazem, né? Então, assim... E o que será isso, né? Que para as famílias significa comer tudo, né? A gente vai falar aqui hoje, gente, sobre o que a alimentação do seu filho tem a ver com empreender, né? E a gente andou conversando, tem muito a ver, né? Tem muito a ver, Mel, porque eu costumo dizer para as minhas alunas, né? E para as minhas seguidoras, que a introdução alimentar, ela é um empreendimento, né? Porque o que acontece, né? Só para vocês entenderem o que a Zê faz, depois vocês vão lá no meu canal e assistam os vídeos, né? Gente, assim de conteúdo gratuito, tá? É muito mesmo. Porque não é só introdução alimentar, né? Eu falo sobre alimentação infantil. Então, claro, eu tenho 2 cursos, um que é para fase de introdução alimentar e um que é para dificuldades alimentares, para aquela criança que parou de comer, né? O lado comportamental. Então, assim, quando você vai começar qualquer projeto, quando você vai ser mãe, geralmente o que você faz? Quer engravidar, né? Se não foi de supetão, você vai lá, você vai no médico, você planeja, você vê se tá bem de saúde, ou você começa às vezes um ano antes perder peso, que nem eu, quero engravidar, gente, vou perder um pouco de peso, eu comecei a me planejar. É um projeto, é um grande projeto. Sim, é verdade. A alimentação é um grande projeto, só que as pessoas não têm noção, elas não sabem que não sabem. Né? Então, assim, geralmente faz como todo mundo fez, com a diquinha da avó, com a diquinha da mãe. E não quer dizer que a dica da avó e da mãe tão ruim, não é isso. Mas eu tô querendo dizer que pra dar certo, pro seu filho chegar a 1 ano comendo bem, com saúde, você precisa se planejar. Então, eu encaro a introdução alimentar e uma reintrodução alimentar como um projeto do empreendedorismo, que tu vai começar. O que é o empreendedorismo? É um passo a passo, né, que você precisa, né? Porque tu como empreendedora, né, eu também, eu sou empreendedora, tu é empreendedora, estamos no mundo digital, mas nós não somos blogueirinhas, nós somos mentoras, né? Não é que a gente fica passando informaçãozinha, não, a gente mentora as nossas alunas, né? Tu mentora as tuas, eu mentoro as minhas. Então, assim, cada vez que tu começa um projeto, não vai lá, faz a planilha, faz o orçamento. Introdução alimentar é a mesma coisa. Como é que a mãe vai começar? E aí vai voltar a trabalhar? Tem que tirar leite, tem que congelar a comida. Faz como? Acha que vai surgir como mágica a comida na geladeira? Né? Não vai. Então, eu acho que essa relação é interessante. E eu fico pensando assim, né? O quanto que existem crenças ligadas a isso também, né? Nossa, a coisa que a mãe fez, que a sogra, e que a cunhada, e que a amiga, e que não sei o quê, que faz isso que funciona, faz isso que funciona. E empreendedorismo é assim também, né? A gente fica aí na internet vendo informação de todos os lados. Se você não define um caminho, um mentor, uma direção, né? A gente tende assim, né, Mel? Informação na internet existe de graça. Boa e ruim. Né? Só que o que a mentoria ela dá o passo a passo. É claro, se você quer lá no YouTube,
ver sobre introdução alimentar, tem o YouTube do Comeu Tudo também, lá tem informação. Mas assim, ó, na minha época da Sofia, o YouTube não resolveu a minha vida. Porque eu queria informação, só que as pessoas só não mostravam o que realmente eu precisava. E claro, de repente vai suprir. Tem mães que são autodidatas, que começam a estudar e compram um livro, compram um curso, né? Ou sugam o que tem, né? Do ponto positivo que tem de coisa gratuita na internet. Mas o passo a passo é a mentoria que dá. É isso mesmo. Então assim, Zê, não, vai lá, faz teu dever de casa se tu tá na introdução alimentar. Vai lá no Comeu Tudo, assiste todos os vídeos do feed. Vai te dar um bom começo. Né? Sabe uma outra coisa que eu acho muito parecido, assim, né? Sobre essa questão de fazer a introdução alimentar ou a alimentação do filho em qualquer fase, né? E a questão do empreendedorismo, assim, os medos associados. Porque, assim, você encontra, às vezes... Eu lembro de mim, como é que foi comigo, vejo minha irmã, minhas amigas, né? Pessoas próximas, assim. Ou a gente acha que vai ser tudo bem, tranquilo, ou a gente já sofre antes. Já cria uma expectativa de faturamento, por exemplo. Vou montar um negócio e vou bombar de cara. Vou pagar tudo no primeiro ano. Ou então o contrário. É tanto medo que você fala assim, já começa o negócio achando que vai dar errado. Não, e te impede de ir pra frente. Sim. Pensa na criança comendo a fruta. Você fala assim, não, vou começar, hoje eu vou dar banana pra criança comer, pra ela provar. Aí você vai dar banana, mas já tem aquela coisa. Ai, mas eu acho que vai dar ruim. Porque o filho da minha amiga não comeu banana. Não rolou e tal. E aí você fica com isso na sua cabeça, pronto. E no mundo dos negócios é assim também, né? Quando a gente vai fazer um trabalho, um projeto novo e tudo, e aí você fica com aquela coisa na sua cabeça que vai dar errado, a chance de dar também, né? E eu vou comentar isso, é que tu comentou uma coisa antes, eu não respondi, que tu perguntou pra mim, que às vezes os pitacos dos avós... O que acontece, Mel? Geralmente, introdução alimentar e o empreendedorismo, eu acho que no negócio assim, por isso muitas empresas fecham, as pessoas sempre fazem como todo mundo fez. Vai lá, pega do caixa da família, mistura dinheiro, monta uma coisinha. Não, às vezes a mulher é uma ótima cozinheira. Ela cozinha muito bem, ela quer montar um negócio. Só que aí, ela é uma ótima cozinheira, mas ela ainda não sabe administrar. E não quer dizer que ela não pode aprender, né? Mas ela não se planeja, ela precisa eu falar uma palavrão, agora ferrou. E na introdução alimentar é a mesma coisa. Se você vai seguir só o que a tua avó disser, tipo, o que a avó vai dizer? Porque as nossas avós não tinham as informações que a gente tinha na época. Ela vai dizer que dá pra dar bolacha maisena, que dá pra botar sal, né? Que dá pra dar suco. Onde já se viu não dar suco pra criança. Essas orientações são todas... Chazinho, dependendo da idade, né? Não, porque assim, a criança não precisa de nenhum líquido além do leite materno, uma fórmula. Mas é tão comum isso, né? Dá um chazinho, tá com dor de né? Tá com cólica. E aí, por quê? Porque a informação é o poder, né, Mel? E no empreendedorismo é a mesma coisa. Então a informação liberta, porque a mãe não fica refém do pediatra, da avó, da tia, da vizinha chiqueira que vai lá dizendo que a criança tem que comer isso, ou que dá uma bolacha sem pedir pra mãe, a mãe não autorizou e vai lá quando vê tá enfiando na boca da criança. Então, só pra fechar esse parênteses, tem que tomar cuidado. É claro que os nossos pais e avós têm muito que nos ensinar sobre alimentação. Só que o que eles faziam na nossa época é diferente. É verdade. E assim, comeu e nunca morreu. Pode até ser. Não morreu, mas tá com diabetes, tá com sobrepeso. Mas aqui, pra nós, eu não tô criando sobrevivente, né? Exatamente. Eu odeio sobreviva. Comeu bolacha maisena e nunca morreu. Não, gente, pelo amor de Deus, isso é um pensamento muito obtuso. E na verdade a gente tá se defendendo, porque a mãe que escuta a Zê falando lá, que eu não recomendo papinha, né? Tem um vídeo lá no meu canal que eu explico por quê. E aí a mãe que dá papinha, eu entendo, ela fica um pouco ofendida. Porque é a primeira impressão que ela tá tendo. Ela disse, como assim? Eu sempre dei papinha, tu tá me dizendo pra não papinha? Tá louca? Mas depois que tu começa a ver o fundamento, a base, a informação, você vai entender. E aí outra coisa que tu me perguntou era sobre esqueci. A gente vai falando tanto, né? Sobre a questão do empreendedorismo, dos medos. Dos medos. É muito importante. Dá certo, medo de dar errado. Muito importante, porque assim, uma das primeiros módulos que eu tenho nos meus 2 treinamentos, né? Um para introdução alimentar ou dificuldades alimentares. Eu falo isso muito também nos meus vídeos gratuitos, é o seguinte. A reeducação alimentar ou a introdução alimentar começa na família, na mãe. Por quê? Porque a mãe precisa entender o que vai acontecer com a criança para ela alinhar a expectativa e não criar frustração. Por exemplo, ninguém fala que a criança não vai comer no início da introdução alimentar. Não vai comer. Sabe por quê, Mel? Porque a criança não sabe.
A criança nasceu com o movimento da sucção. Ela sabe mamar, ela pega o pontinho do peito e suga e mama. E a mamadeira ela mama. Mas ela não sabe mastigar. Claro que mastigar, comer, engolir faz parte do desenvolvimento. Mas aos 6 meses ela não sabe. Assim como o empreendedor começa um negócio com 6 meses, não sabe nada. E ele precisa buscar informação para aprender. Então, isso, se a mãe busca informação, ela tira um peso grande das costas dela, tira o medo. Por exemplo, né, o método do Comeu Tudo, o que é? É baseado em 3 pilares importantes, que é a alimentação com respeito, né, abordada pela Jill Rapley, que é a precursora do Baby Led Weaning, que é o BLW, que é a criança se alimentando sozinha. A disciplina positiva, baseada nas teorias da Jane Nelson, né, que não é você criar criança nem com autoritarismo, nem com permissividade, é o caminho do meio. E é a linha montessoriana da Maria Montessori, que fala do ambiente preparado para a criança, do respeito. Imagina, a Maria Montessori lá, né, 50 anos já falava sobre isso, claro, que com as palavras dela. Então assim, daí as pessoas, Zê, mas tu tá ensinando o BLW. Gente, estou ensinando a maneira mais respeitosa que existe do teu filho comer. Que tem como base, sim, o BLW, porque é estudo, e a mulher tá lá há 10 anos pesquisando sobre isso. Então, tu tem que ter uma... Então, no momento que a mãe busca um pouco de informação e ela entende que, por exemplo, no início a criança não vai comer, e que no início a criança vai ter um gag. O que é o gag? Vai lá depois do Comeu Tudo assistir, se você tá nessa fase, né? O que é o gag? O gag, a criança tá aprendendo a comer. Pensa assim, pensa assim, gente, faz um exercício aqui, ó. Você nunca comeu nada, você só tomou água até agora. Imagina você pela primeira vez colocando... Vamos pensar assim, eu vou pensar numa casca de ovo. Ninguém come casca de ovo, certo? Então imagina você mascando uma casca de ovo e tentando engolir. O que vai acontecer? Você vai botar pra fora, você vai engasgar. Então imagina assim, que com a criança é a mesma coisa. É como se ela tivesse pela primeira vez aprendendo a jogar na boca, depois mastiga, depois vai pra parte de trás da garganta e depois engole. E nesse engolir existe um mecanismo de defesa do organismo chamado gag, o reflexo de gag, que é para evitar o engasgo. Então as mães que não entendem, que é positivo, né? Que tem que acontecer. Porque se a criança não passa por esse processo, ela não aprende. Então assim, não é que ela vai engasgar, ela vai ter o gag, ela precisa saber lidar com aquilo. Só que a mãe que não tem a informação vê isso e se desespera. Por que é desesperador? Eu tenho vídeos mostrando o que é o gag pra mãe realmente. Eu não quero ver isso. Não, tu tem que ver pra te saber o que é. Mas a dor tá na mãe. A criança passou aqueles segundos de... né, ela faz aquela cara, fica vermelha, ela tá lá como se nada tivesse acontecido, porque ela precisa passar por esse processo. Então, resumindo, o medo da mãe impede sim a criança de comer bem, tá? A ansiedade da mãe impede, porque, tu teve uma formação do paladar, eu tive outra. Tem mães que talvez foram obrigadas a comer, que eram forçadas a comer. Tem mães com transtornos alimentares que estão tentando emagrecer há anos e, infelizmente, isso passa para a criança. Então, assim, às vezes a gente precisa fazer um detox, né? No sentido... que a gente aprendeu. No sentido figurado, né? Tu precisa trazer informações novas. Tem uma coisa assim, tem 2 meninos, né, Zê? Então, assim, Miguel e Samuel. É impressionante, assim, Miguel foi aquele esquema, sabe? Tudo não é o que você deve fazer, eu fiz com o Miguel. Amassadinho, aquela coisa. Tudo cozidinho, amassadinho e tal e tal. E o medo, né? Meu Deus, imagina se eu dar um pedaço de comida, tá louca essa coisa. E tinha que comer aquele tanto, né? Eu lembro que eu perguntava pro pediatra assim, mas qual que é a quantidade que ele vai comer, sabe? Então era assim. E aí uma outra coisa, quando a gente ia comer num restaurante, ou ia pra casa de alguém, alguma coisa assim com ele pequeno, o pediatra, que em casa a gente fazia a comidinha dele, preparava tudo, aí ele falava assim, mas quando for sair aqui, não leva comida não, porque é perigoso estragar. Dá aquela, sabe? Aquela. Aquele potinho de farmácia que eu não quero nem falar o nome. Aí, menina, deixa eu te contar. Não, vou abrir pra vocês real, oficial aqui, porque eu sou real aqui, conto, né? E vou contar do Samuel como é que foi. Gente, Miguel viciou naquilo, porque todo final de semana era um no sábado e um no domingo. Não tem como não viciar. Entendeu? E ele viciou o paladar nele, que ele já tinha o preferido dele, já, sabe? E aí não era o pequenininho, era o grande, e comia aquilo. Tanto é que aí quando Samuel, 2 anos e 7 meses de diferença, então assim, quando Samuel
Detalhe, várias coisas, né? O Miguel mamou pouquíssimo no peito, mil coisas erradas, várias coisas. Sim. O Samuel não, mamou no peito até 2 anos de idade. O Samuel, 6 meses totalmente. 6 meses e 2 dias, porque depois de 6 meses eu fiquei 2 dias. Falando assim, acho que eu não vou começar a introdução, não, tá tão bem. Demora ainda uma semana pra criança ganhar firmeza no corpo eu, e tipo, tal. eu tava curtindo, sabe? Sim. Tava, sabe? Falei, nossa, não preciso fazer correndo igual o Miguel. O Miguel, assim, antes dos 4 meses, tinha que sentar o menino, tinha que não sei o quê, porque tinha que... Imagina, antes dos 4 meses. Menina, uma loucura. É que era a informação que se tinha na época, né? Aí, é o seguinte, você vê perfeitamente, assim, o tipo de... O Miguel, assim, ele rejeita muito mais alimentos, ele tem muito mais dificuldade, sabe? Do que Samuel, que foi diferente. Samuel pica, até porque é segundo filho, você pica o trem, põe na frente do menino, sai andando, e o menino vai tentar comer ali, entendeu? E Miguel não, Miguel era na boca. Era na boca, sabe? Punha negocinho do menino assistir. Assim, todos os erros possíveis. Samuel, pra você ter uma ideia, assim. Samuel agora com 3 anos, que ele descobriu que... Com 3 anos e meio... Não, mais do que 3 e meio. Ele faz em fevereiro. 3 anos e 10 meses. Agora que ele descobriu que existe desenho. Ele não via desenho. O Miguel com 1 ano e meio, a gente comia vendo, põe o celular na frente, naqueles desenhos famosos. Então, assim, aí eu fico pensando, assim... o quanto que ser mãe do segundo me fez uma pessoa mais segura, me fez uma pessoa que busquei mais informação, que eu confiei mais também na capacidade da criança de dizer o limite de comer, do que ele sabe. Coisas assim, que eu acho que tem muito a ver com o empreendedorismo. Quando a gente tá começando um negócio, a gente fica ali apavorada, a gente fica querendo fazer tudo de forma perfeita, né? E às vezes mexe as pelas tem mãos. algo que parece um dinossauro, daqui a pouco tu já tá fazendo. Mas tu precisa da informação, né? Tu precisa do passo a passo, da mentoria. Precisa. Não dá pra sair... Eu não entendo assim, né? A gente precisa confiar no processo, assim como a gente precisa confiar na criança, né? E eu faço um paralelo assim, por exemplo, a mãe, quando tá amamentando, ela confia que tá saindo leite, certo, meninas? Vocês confiam. A gente não fica tirando o leite, até porque... Pra medir. Tipo assim, vou tirar, vou medir, pra ele tem que tomar 100 ml, vou botar... Não, tu confia, a criança saiu de uma teta, tu bota na outra, no máximo tu vai daqui a pouco dali 1 hora, né? Se a criança... Oferece de novo, você, né? E aí na fase que a criança mais precisa da confiança da mãe, que é a introdução alimentar, o que ela faz? Ela quer fazer por ele porque ela acha que ele não é capaz. E aí quando chega aos 2 anos de idade... né? Ou então quando chega lá por 1 ano e meio, a mãe quer que a criança coma com a colher, porque afinal de contas já tem 1 ano e meio, tem que comer, né? Só que ela sempre foi alimentada com a papa. Nunca ninguém deu a oportunidade para ela aprender a manusear, né? Então assim, por que você confia até os 6 meses, depois você deixa de confiar por um período, né? Ali dos 6 meses até 1 ano, ou dos 6 meses até 1 ano e meio. Isso. E depois aos 2 anos você volta a confiar de novo, porque daí você acha que ela é capaz. O que acontece nesse... eu fico me questionando, e o que aconteceu com a gente, né? Ou com a cabeça das mães, e eu acho que é a informação que foi incutida na gente, que faz nos crer que a criança dos 6 meses a 1 não é capaz de nada. E a gente tem que fazer tudo por ela. Não, ela é capaz desde quando ela nasceu. E aí no empreendedorismo, às vezes a gente acha que não é capaz. Porque a gente tem as nossas crenças limitantes. Eu não vou investir, eu não sou capaz, eu não sei gravar vídeo. Não é pra mim. Não é pra mim, né? Ou então assim, até o próprio parceiro puxa pra baixo, né? E assim como, desculpa, na introdução alimentar, que o marido fala assim, que bobagem, vai estudar pra alimentar a criança? Onde já se viu? Aí, às vezes, a mãe só quer... E às vezes, Mel, uma mentoria, ela é a rede de apoio que a mãe nunca teve. É se cercar das pessoas certas, né? E o empreendedorismo também precisa de rede de apoio. Muito. A gente tá aqui, né? A gente tá aqui, não sei se vocês sabem, a gente tá num evento aqui de empreendedorismo, né? De mentoria, um grupo de mentoria para empresários que a gente participa, né? Zê, sabe o que eu tava pensando quando você falou essa coisa toda aí, né? Do marido, essa história toda assim, né? O quanto que é importante mesmo, né? A coisa da rede de apoio, da gente se cercar, da gente saber com quem contar. E assim, da gente ter segurança do processo que a gente tá fazendo. Porque vai ter momento que a gente vai errar, que a gente vai cair, vai ter momento que a criança não vai comer nada. E a gente vai querer desistir, vai querer sair correndo. E outras influências, por exemplo, no caso da criança, a criança tá com sono, ela não vai comer bem.
Se a criança tá irritada com alguma outra coisa, ela não vai comer bem. Mas a mãe precisa dessa informação, né? Ela tem que saber. Assim como a empreendedora precisa da informação. E, cara, não vai virar um ano. Mas segue que vai. Assim como eu falo pra mãe, não vai comer no primeiro mês. Se saiu comendo, gente, é fora da curva. Criança não sabe nem mastigar aos 6 meses. Daí a mãe me manda mensagem desesperada. Zé, tô desesperada, meu filho não come. Eu penso, deve ter uns 3 anos, né? Tem 7 meses. Eu falei, que dó. Acalma teu coração, estuda. Porque assim, eu também no meu o Comeu Tudo é uma empresa. Eu também sou empreendedora. Tem vezes que eu penso assim, meu Deus, não é pra mim, eu acho. Eu fiz tudo errado. Ou vou desistir, daqui a pouco eu tô um passo de conquistar aquilo. Na verdade, a virada é bem perto do momento que a gente quer desistir, né, Zê? E aí tu precisa o quê? De uma rede de apoio que te diga assim, não tá te tudo deixa bem. Desistir. Senão tá tudo bem se ele não comeu. Leite materno é a principal fonte de nutrientes até 1 ano de idade, né? E aí pras mães que as crianças não comem, tipo assim, a mãe que... Porque assim, gente, ó, mãe não paga imposto pra se culpar. A gente se culpa até porque a gente foi no salão. Né? Que nem assim, a gente tá aqui no evento, né? Minha filha tá lá em casa com meus pais. Meus pais vieram do sul, porque o marido trabalha até tarde, né? Enfim, né? Pra dar uma ajuda. E assim, gente, ufa, que alívio ter um tempo só pra mim. E, gente, tá tudo bem se você pensar assim. Não é que você tá sendo ingrata porque você não tá com teu filho. É porque eu preciso do meu momento Zenaide, do momento só meu. E a gente vai ser uma mãe muito melhor na medida em que a gente for pessoa, for mulher, né? Se cuidar, ter esse tempo pra gente, né? Porque assim, aí tu pensa que eu tô falando, a mãe que tá com uma criança com dificuldade alimentar, Mel, vive um filme de terror, é sério. É uma guerra, assim, tem crianças que já com 1 ano e meio não começam a comer. E realmente nessa fase, existe essa fase da seletividade. Por quê? Existe uma explicação, não é assim, é uma fasezinha, vai passar. Aí a fase dura 3 anos. E existe, por quê, gente? Porque as mães precisam também, a gente, né, mães, eu também, entender sobre os saltos de desenvolvimento dos nossos bebês. Um bebê de 6 meses não é, meu bebê comia tudo com 9 meses, agora não come nada. Que idade ele tem? 1 e pouco, gente. Primeiro, com 1 ano, criança tá andando, já tá se expressando, consegue pensar mais do que consegue falar, então isso gera ansiedade. Aí ela pensa assim, poxa, comecei a caminhar, engatear, vou fazer tudo que eu quero. Aí ela pode, mas não pode, né? Porque existe muito ainda essa coisa do não pode da criança, né? Os pais não entendem que a criança é um explorador nato e que ele precisa explorar para aprender. E aí o pai e a mãe vai lá e não deixa ele fazer nada. E aí quer que ele fique sentado meia hora, né? Ele não quer, ele tem coisa mais importante para fazer do que comer. Ele quer descobrir, ele quer explorar o mundo. E tu entende que a informação é o poder? Então se a mãe tem essa informação, ela não vai forçar, ela vai saber o que fazer para não transformar esse pequeno período numa seletividade lá na frente, que é o que acontece com a maioria das famílias. Ferrar a experiência, né? Porque na verdade ali a gente não tá falando só de alimentação, como empreender. Não é a gente não tá falando sobre ter uma empresa só, a gente tá falando sobre um propósito maior, sobre uma solução que leva para as pessoas, né? Agora aqui, gente, só abrindo um parênteses, porque ela falou uma coisa que a gente não combinou, mas eu amei. Quando você falou assim, eu comecei o Comeu Tudo para poder compartilhar as coisas da alimentação da minha filha e tal. Tão legal essa coisa do propósito, né? Porque a gente fala tanto disso, né? De propósito, de maternidade, de carreira. Dia que você teve a sacada, assim, de tipo, vou falar sobre isso, vou empreender sobre isso. Foi assim, ó. Eu sou comunicadora, né? Eu sou jornalista, a minha formação é básica, mas toda comunicadora é uma pesquisadora, né? Beleza, tava eu lá, meu know-how, eu era apresentadora de televisão, né? Eu vim dessa base, aí depois fui trabalhar com a área de agronegócio, fiz MBA em finanças, olha isso. Beleza, virei mãe, aí a Sofia aí tinha fase de introdução alimentar, e eu já sabia que a Sofia ia voltar pra escola, eu ia trabalhar e ela ia pra escola. Eu não fiquei me culpando. Uma vez eu tive uma amiga que me falou assim, ó, Zé, mas veja bem, né? É importante para a criança estar com a mãe. Eu olhei para ela e falei assim, é importante, mas a opção que eu tenho é eu trabalhar e minha filha para a escola, é isso que vai acontecer. Então, tipo assim, eu não deixei margem para... Com 4 meses e meio, eu comecei a adaptação da Sofia na escolinha. Por
porque eu precisava ter uma margem de manobra. E se ela não se adaptasse, o que eu ia fazer? E é sua medida de manutenção de carreira, não tem certo ou errado. E Para algumas mulheres tem mais tempo, menos tempo. Naquela época, não me passava pela cabeça aí do meu trabalho. Sempre trabalhei, não, de meu trabalho. E aí, ok, Sofia começou, né? Foi lá, daí começou com 5 meses e meio, eu tirava leite no trabalho. Meu Deus do céu, foi sofrido demais. E aí, mas beleza, consegui. Aí, com 20 dias que eu voltei de licença maternidade, adivinha o que acontece com a maioria das mulheres do Brasil? 48% eu fui são demitida. demitidas. Menina, não sabia. Eu fui demitida. E eu sofri assédio. Aqui eu não sabia, a gente não conversou essa parte da sua vida, eu não sabia. E eu também fui, você sabe, né? Olha aí. Eu fui também. 48% das mulheres tem uma pesquisa forte sobre isso. No primeiro ano após a E licença. assim, gente... Fora aquelas que pedem pra sair, porque não querem ter aquela vida também, louca, cada um, né? tudo, né? E eu sofri assédio moral durante a gravidez. Forte. Teve um dia que o meu chefe me chamou pra me dizer que minha gravidez estava atrapalhando o trabalho. E quando tu sofre o assédio moral, tu não realiza na hora aquilo. Não. Tu não realiza. É. Eu passei isso Dá numa um incômodo, sexta. mas meio que você não entende, né? Eu não vou contar tudo aqui, outro dia a gente pode fazer outra live falando só de carreira, eu posso contar. Mas foi tão forte pra mim, eu passei um final de semana tão mal que eu podia ter perdido a Sofia. Eu não sabia. Muito, muito mal. E foi horrível, e daí tudo bem. Eu pensei, tá, voltei com tudo. Eu pensei, vou me dedicar, daqui a pouco eu trabalho mais um ano e penso o que fazer. E eles, na verdade, já queriam me largar, né? No fim, tudo acontece como tem que acontecer. Aí eu voltei, aí realmente eu comecei a introdução alimentar como eu queria, porque na escola, né, inclusive eu digo que eu criei o Comeu Tudo para que as mães não cometam o mesmo erro que eu cometi, que eu fui induzida a cometer. Eu comecei a introdução alimentar da Sofia com menos de 5 meses, que foi que nem tu começou com 4. Eu poderia ter comprometido toda a alimentação dela por essa orientação equivocada, e na época eu não tinha toda a informação, e eu tava, claro, trabalha, vai tirar leite, não tira, criança na escola, adaptação é muita coisa, a gente não é super mãe. Na verdade, na verdade, existe um desejo de toda mulher, eu acho que quase toda mulher, 95% de toda mãe quer ser uma super mãe. Existe uma coisa no ar, que eu vou trabalhar, eu vou estar com o corpo maravilhoso, vou dar conta de tudo. Eu vou dar conta, eu vou levar, eu vou fazer, eu vou acontecer. No fundo, a gente quer ser essa super mãe, só que isso não tem nada de mal querer ser super mãe. O problema é que existe um paradigma aí de super mãe que na verdade não existe. A super mãe, na minha opinião, é aquela que se ela tem 15 minutos com o filho dela por dia, ela vai dar o melhor dela nos 15 minutos. Então, 1000 vezes uma mãe que tem 2 horas de manhã e 3 horas de noite, ou 2, mas que tá de corpo presente com a criança, do que a mãe que tá o dia inteiro e não tá ali. E perdendo a paciência, às vezes, né? Então, assim, aí eu comecei a introdução alimentar da Sofia, né? Saí do trabalho, enfim, né? Aí ela já tava tão adaptada na escola que eu pensei, cara, eu não vou tirar ela. Vou deixava ela 3, 4 horas. E achei que sabia tudo, porque eu sabia cozinhar, eu me viro bem, porque eu já estava fazendo papinha, continuei com as papinhas, eu fui estudar mais sobre o BLW, entendi. Aquilo não fazia sentido para mim. E até tem um momento que eu mostro nos meus conteúdos, quando ela estava nessa idade, eu dei a banana. E ela não é que ela comia o que estava na colher, ela chupava que ela estava chupando leite no meu peito. E num dia a gente acha lindo, a gente não entende que aquilo não é legal. Só que aí, a virada de... Enfim, aí eu tive toda essa minha evolução, eu comecei a estudar, ler, fazer cursos e mais, a prática da Sofia. Quando a Sofia tinha... E outra, na escola, ela era diferente das outras crianças. Isso, claro, gente, tem um gap aí que se eu for colocar tudo, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu posso contar em outro momento, porque a gente tá em meia hora de vídeo. Mas assim, foi difícil. Eu passava, tinha um sofá no canto da minha casa, eu chorava, porque eu queria achar na internet situações parecidas com a minha. E quando atira tudo no chão, o que eu faço? E quando não come, o que eu faço? Eu pensava assim, a Sofia nunca vai comer de talher, mas eu vai comer com a mão a vida inteira. Porque eu escolhi a maneira mais respeitosa de alimentar a minha filha. Que daí eu tinha tempo, eu podia me dedicar a isso. E eu apresentava os alimentos para ela explorava os alimentos. E claro que no final da noite... Quando eu tava exausta, quando eu não tinha mais força para limpar, eu amassava e dava, mas de uma maneira respeitosa. Não é a papinha como se era tradicionalmente antigamente, batida, né? Não, é assim. Enfim, lá no meu canal vocês têm a introdução alimentar participativa, então eu mesclava, eu fazia
essa alimentação onde eu apresentava os alimentos, às vezes 2 vezes no dia, na janta, no lanche sempre. Mas tinha às vezes que eu não tava afim da sujeira. E tá tudo bem se também esse é teu sentimento. Porque todo processo tem que ser bom para ambas as partes. Eu não posso me doar para a Sofia de uma maneira que eu vou ficar mal. Não faz bem para a mãe isso. Na verdade, isso vira um peso, né? E aí eu falo, é muito que eu falo da medida de maternidade de carreira. Então, assim, toda mulher tem uma medida que é única. Eu tenho a minha, você tem a sua, sua mãe, cada uma tem a sua. Então, assim, qual que é o problema? O grande problema da culpa materna, assim, é de você não viver a sua medida. Exatamente. Então tem que ser a sua, respeitar. Não sabe nem qual que é a sua. Acha, né? Ouviu dizer assim, deve ser bom trabalhar meio horário. Deve ser bom trabalhar 6 horas, ficar outras horas com o filho. Deve ser bom parar de trabalhar e ficar com o filho. Não existe. Você precisa saber o que é bom pra você. E né? outra. E aí você vai construir aquela mudança de carreira pra que você possa ter a sua medida. Né? E você tem que se conhecer, né? Fundamental. E aí você tem que se conhecer e tem informação nova, informação detalhada. Por quê? A maioria das mulheres acredita que elas têm que sofrer na maternidade. Maternidade é pra sofrer. Assim, o ser humano tá no mundo pra sofrer. A gente sofre de tudo. Mas isso não precisa ser um fardo. Então, assim, tu não precisa... como é que eu vou dizer assim? Não é porque tu virou mãe que é só tu que tem que acordar, que é só tu que tem que dar mamar, que é tu que tem que alimentar. Sabe o que eu digo para as minhas primeiras seguidoras? Elas dizem assim para mim, eu tô desempregada, não tenho trabalho. Eu olho para ela e digo assim, me conta o que tu faz o dia inteiro. Eu digo, tu tá proibida de me dizer que não tem trabalho. Tu acorda, tu alimenta teu filho, tu acorda de madrugada, tu é psicóloga, lavadeira, passadeira, ainda faz uns bolos pra fora, pega a criança, é motorista. Então, assim, tu tá proibida de dizer que tu não tem trabalho. E esse é um grande mal no nosso Brasil. Existe uma discriminação muito grande e as mulheres que largam o trabalho formal para cuidar das crianças deveriam ser elevadas num pedestal. Porque a gente tá formando a próxima geração, Mel. E não é fácil, né? Nossa, e por isso que eu digo que é um empreendimento. A gente viaja aqui a trabalho, né? A gente descansa, né? Exatamente. É tipo... Então, assim, daí umas vêm me dizem assim, né? mas eu tô acordando de madrugada, Zê. Aí eu acordo, a criança quer o peito. Eu falei, mas bota o pai também, vamos fazer essa divisão. Mas ele acorda cedo, porque ele trabalha todo dia. E você? Eu monto num porco. Porque eu digo assim, e você faz o que todo dia? Não, pelo amor de Deus, a divisão, e aí a gente pode outra vez, eu tenho uma visão muito forte sobre isso, outra vez falar sobre isso. Mas aí, voltando, a virada de chave do Comeu Tudo foi quando a Sofia, com 1 ano de idade, no colo do pai dela, eu vou postar esse vídeo essa semana no meu Instagram. Eu sempre dei, porque a partir de 1 ano você já pode dar derivados de leite, né? Aí eu pegava iogurte, amassava a banana e dava pra ela. Ela pegou, o Gustavo segurando com a colher, lindamente. Sério, aquele dia, tem até hoje no meu perfil pessoal, tem o texto que eu dizer, gente, valeu todo o esforço, valeu cada lágrima, valeu o estresse, porque a minha filha tá aqui. E na escola, a escola começou a se interessar pelo método que eu tava fazendo na minha filha. O que tu faz de diferente? Que a Sofia, ela já notava que a Sofia tinha uma relação diferente do que as outras crianças na comida. Resumindo, em 2017, né? Mas aí a Sofia já tinha em 2017 1 ano, né? E pouco. Porque o Comeu Tudo não surgiu junto com a introdução alimentar. Surgiu depois porque eu entendi que eu tinha descoberto ali algo que eu precisava contar para as mães. É isso. E foi aí uma missão ali, né? Porque, gente, eu preciso compartilhar com as mães que a introdução alimentar pode ser tranquila, pode ser prazerosa. E existe essa forma inovadora e respeitosa onde com 1 ano de idade, na média, o teu filho já vai estar. Até hoje, minha filha, as crianças comem com a mão, né? Até hoje a Sofia come com a mão, mas eu quero dizer assim, que uma criança com 1 ano de idade tem total capacidade motora e neurológica para levar um alimento até a boca, seja com a colher ou seja com o garfo, né? Espeta no garfo, leva até a boca. E eu disse, cara, eu preciso contar isso. Daí surgiu, eu, claro, comecei a pensar em empreendimento, pensei num curso, resumindo a história, a escola da Sofia se tornou minha aluna, começou a implementar na escola meu método. Hoje a escola faz BNW 100%. Veio as alunas e eu comecei a estudar. E as famílias querem também, né? Eu quero levar pra minha casa. E em 2017 a Jill Rapley, né, que é a grande pesquisadora, e começou a falar para o mundo sobre essa alimentação respeitosa, teve no Brasil. Eu fiz um curso com ela, né, um workshop de um dia inteiro com ela, e comecei a me especializar também no desenvolvimento infantil.
Porque não tem como tu trabalhar a alimentação sem trabalhar o desenvolvimento infantil. E as pessoas acham que é só tu combinar um alimento, combinar outro, tem uma... eu quero cardápio, as mães me pedem muito, cardápio, receita, mas no fundo, Mel, é o comportamento. É a questão. E isso serve tanto para introdução alimentar quanto para as mães que estão com dificuldade para a criança comer. Porque aí eu não concluí aquele raciocínio que é a mãe tá com culpa, sério, tu tá naquele filme de terror. Aquele filme de terror, a criança não come, aí tu se estressa, tu enfia a goela abaixo, tu já nem sai mais de pior, casa. Né? Vira um trauma, vira a experiência de comer vira um problema. Você vai falar pra criança na hora de comer, a criança já chora, ela não quer. Afeta o casamento. As famílias deixam de sair de casa porque não querem passar por aquela situação. Só que a mãe tá naquele ciclo vicioso tão grande que a energia dela tá tão pesada que ela tá passando para a criança. E às vezes ela precisa se desconectar daquilo e se reinventar. E, enfim, isso eu ensino, né? O método ensina, porque, enfim, é muita coisa. Mas, e no empreendedorismo, às vezes é isso. A gente precisa se desconectar daquele momento para enxergar o que a gente precisa melhorar. Porque senão tu não enxerga. Os pontos cegos que a gente tem para que a gente consiga realmente ter resultados melhores, né? E é isso, daí eu disse, claro, naquela época saí do trabalho, acabei ainda fazendo uns freelas, porque, gente, empreender não é do dia pra noite. Não mesmo, né? Porque começa uma transformação dentro de ti. Antes, eu brincava, né, às vezes com meu marido, eu quero voltar pro meu trabalho, porque eu vou lá 8 horas, ganho meu salário e tá tudo certo. Mas, e realmente, o meu propósito de vida, eu quero ensinar pras mães, eu quero assim, que não exista mãe nesse Brasil que não conheça como eu tudo. Porque seja o curso pago, seja informação gratuita, cara, eu tenho mãe mega humilde. Eu tenho mãe assim que tu vê que a casa é de chão batido e que adquiriu minha mentoria, porque ela queria mais conhecimento. E tem a mãe que realmente não pode, mas ela tá lá fazendo dever de casa, ela tá vendo o vídeo todo dia. E aí tem a mãe que paga R$300 um par de sapato, mas não aceita investir para introdução alimentar da criança. Só que isso é cultural. Assim como a pessoa acha que ela aprende a empreender por osmose. Eu vi meu tio, ele tem um barzinho, eu vou colocar também, vou fazer aqui a conta de padaria, vou escrever num papel, eu ganhei tanto, saiu tanto. Não funciona. E acontece os maiores erros que fazem, né, muitos negócios não darem certo. E assim, só pra que eu tenho uma coisa que eu gosto muito de falar, que é assim, porque eu me reinventei nos dois sentidos. Eu aprendi uma nova profissão. Eu não sou, né, tem uma grande coisa, tu é nutricionista, tu é pediatra, até às vezes as pessoas me chamam de médica e nutricionista. Não, gente, eu não sou, eu sou uma comunicadora, uma pesquisadora, né, eu agora vou fazer uma certificação de disciplina positiva, eu tô super feliz, porque é uma coisa que eu queria muito, e isso ajuda muito no conteúdo. Então assim, eu me reinventei profissionalmente, porque eu aprendi duas profissões, que é o marketing digital e que é a alimentação, eu estudo diariamente, Eu sei. E aí, claro, sim, eu tenho a psicóloga que é minha parceira, eu tenho a nutricionista que assina os cardápios, e às vezes eu quero inventar umas modas e pergunto, posso combinar esse bolinho com isso? Vai dar os nutrientes certos pra criança? Daí ela vai lá. Então, assim, às vezes tu tem também essa objeção. Porque assim, não é que eu digo, cara, agora eu quero virar nutricionista. Não, eu não quero virar nutricionista. Eu quero continuar fazendo o que eu tô fazendo. A questão, assim, principal é comportamental, né? A gente sabe disso, né? Assim, e aí tu vai, porque eu tô fazendo questão de dizer isso, porque isso às vezes é um impeditivo pra pessoa empreender. Mas, gente, a gente não precisa saber tudo. Agregue profissionais com você. Assim, na verdade, o que é o principal motivo de fazer as pessoas darem errado e fazerem negócios darem errado é mentalidade. Né? Então assim, tudo, o jogo você perde ou você ganha aqui, né? Então você pode tem pessoas aí que têm muito conhecimento, fizeram as melhores formações, não sei quantos MBAs, sabe? Tudo de gestão de negócios, mas na hora que tá ali gerindo o seu próprio negócio, vem as crenças, vem os medos, a pessoa trava, não consegue tomar decisão, não consegue assumir riscos calculados, e aí pronto, ela coloca um negócio, né, em xeque ali. Então assim, essa questão assim, que a gente fala, né, do empreendedorismo com alimentação, assim, o quanto que são processos novos, são processos que vão nos desafiar, que a gente precisa ter método, que a gente precisa ter processo, que a gente precisa ter informação de qualidade, de confiança, né? Agora eu queria, só pra gente poder fechar... Porque já tá acabando o tempo. Pra gente fechar, eu queria que você contasse, a gente não combinou, mas eu vou tomar liberdade. Gente, se ela fala, assim, se não quiser, se fala não, tá? Ai, meu Deus. A história que você contou da sua viagem,
que você se sentiu um bebê? Ah, Você pode contar essa história? Tá, Porque eu acho que tem muito a ver com a gente fazer o viés, sabe com o quê? Com se colocar no lugar do cliente. Porque a gente, quando empreende, a gente olha sobre a nossa perspectiva, né? E o quanto é importante a gente se colocar, vestir ali, ó, sabe? A pele do cliente, entender a experiência do cliente, sabe? A qualidade que você entrega, a velocidade que você entrega, o que ele leva de experiência. E eu entendo, aquela história me fez pensar muito sobre isso. Eu tive agora em Singapura 35 dias, né? O meu marido foi participar de um trabalho lá e na época que ele falou, eu falei, tudo bem, tu vai, mas eu e a Sofia vamos juntos, né? E aí eu fui, a Sofia, né, ficava comigo o dia inteiro e eu continuei mantendo como eu tudo, né, trabalhando, às vezes até 4 da manhã, porque de dia eu tinha que cuidar. Mas enfim, essa história que é a seguinte, Singapura tá na Ásia, né, gente? A Ásia tem uma alimentação totalmente diferente do nosso lado do mundo aqui, né? São outros temperos, são muita coisa em caldo, é um cheiro diferente. Então, no início, na primeira semana lá, o cheiro me fazia mal. É sério, eu entrava nos lugares, eu queria sair. E foi uma semana muito difícil de adaptação, porque tinha o jet lag, que lá são 12 horas para mais. Então, né, tem a adaptação do horário e da comida. E aí a gente foi num Hawker Center, que é como se fosse uma praça. Imagina uma praça de alimentação de um shopping. Esse vídeo vai estar no ar no meu YouTube sexta-feira agora. Eu gravei um vídeo sobre isso. Pedi lá o chicken rice, que é o frango com arroz. Só que não é um frango com arroz que nem o nosso, é um frango com arroz oriental, na Ásia. É totalmente diferente. Primeiro que eles cozinham o frango inteiro, o frango fica pendurado, como se fosse uma vitrine de roupa, os frangos ficam cozido no vapor. Então parece que tá sempre cru aquela carne. Até a cor, né? Não deve dar vontade. O arroz é diferente. Então beleza, eu pedi, fui lá, sentei com toda... Muita especiaria também. Nada com pimenta, que eu pedi era um frango com arroz, mas era diferente. Eu comi aquilo, gente. Ai, eu senti uma sensação estranha. E aí, tipo, o Gustavo quis me oferecer, mas eu comi, ok, experimentei, imagina, meu 3º dia. Mas eu não queria mais. Eu não queria mais comer, eu não queria mais cheirar, eu não queria mais aquele lugar. Não significava que eu não ia mais comer aquilo, mas naquele momento, ok, eu já provei. E depois eu pensei assim, Gustavo, né, meu marido, eu descobri hoje exatamente o que as crianças sentem no início da introdução alimentar. Porque não é que eu tava aqui em Brasília, lá em São Paulo, e eu fui num restaurante diferente e eu pedi. Não, eu não tinha uma opção de pedir um arroz com feijão se eu não gostasse. Eu só tinha a opção de não comer. Mas eu já tava num ambiente, porque mesmo assim, a criança saiu do aleitamento materno. Ela já tá no ambiente da pressão. Ela tá começando a sentir cheiros que, né, a mãe tá começando a cozinhar. Tudo aquilo é nervoso. E eu passei por esse nervoso. Eu achei, assim, e aí eu pensei genial, assim, gente, eu descobri nesse dia exatamente como as crianças se sentem na introdução alimentar. E aí, as mães não têm ideia, a família, enfim, os cuidadores até, do quanto é sofrido para a criança começar a comer. É sofrido. Ai, minha criança tá comendo maravilhosamente bem. Você imagina alguém tocando a comida na sua boca. Não, você é obrigada a comer esse frango. Pode comer esse prato todo. Pode comer esse prato todo, tá? Não, pode comer imagina meu sofrimento. Tá lá desesperada. Eu ia vomitar. Aí umas mães dizem assim pra mim, eu não sei o que tá acontecendo, meu filho só vomita. Ai, me dá uma dor por dentro, Mel. Porque essa mãe, essa cuidadora, essa família não consegue enxergar que a criança tá sofrendo. E que a criança é um ser humano, só que é um ser humaninho. Mas deve ser tratada com o mesmo respeito que... Se eu te convido pra minha casa pra almoçar ou pra jantar, tá? Tu vai chegar lá, vamos dizer que tu tenha vindo num coquetel. Mas tu foi pra minha casa jantar, porque, poxa, eu sou tua amiga, tu não ia fazer desfeita. Tu serviu um pouquinho de salada. Daí eu digo assim, mas Mel, eu fiz essa carne com tanto amor e carinho pra ti. Não, você vai comer um pedaço. Prova, só um pedacinho. Não, Mel, tu não vai... Ó, Mel, tu não vai levantar da mesa antes de comer, porque eu fiquei 1 hora preparando. É a mesma coisa. Entende? Ah, tem assunto pra... se colocar no lugar. E que no mundo dos negócios é isso. Você se colocar no lugar do cliente, daquela pessoa que tá ali que... Você tá ali pra servir. O que é a empatia? A empatia não é simplesmente
você se coloca. É você realmente prestar atenção na outra pessoa e tentar sentir o que ela tá sentindo. É se colocar no lugar, mas de uma maneira mais profunda. Então, assim, seu cliente foi lá, reclamou, né? Que não gostou de tal coisa, ficou pé da vida. Porque a pessoa, o ego da pessoa, o nosso ego é uma coisa, né? Leva pro lado pessoal. Como assim não gostou? Gente, talvez ela não gostou, se coloca no lugar. O cliente sempre. Eu já fui vendedora, né? Eu vendia roupa e calçado em loja lá na minha cidade, no sul. Eu precisava pagar meu cursinho, minha mãe não queria, não podia pagar pra mim, enfim, nem me lembro como é que era a história. Eu sei que eu tinha que trabalhar de dia pra fazer meu cursinho, pra passar no vestibular, pra pagar o cursinho de noite. Eu trabalhava como vendedora. E a regra é o cliente sempre tem razão, não interessa. Então, assim, tu tem clientes, eu também. As minhas alunas são minhas clientes. E sim, às vezes eu levo pro lado pessoal. Às vezes elas me perguntam umas coisas e eu digo, Naide, é tua cliente, tu tá ensinando. Ser educadora não é simples, não. Eu também aprendi a ser educadora. Então, qualquer empreendimento, tu vai estar ensinando e tu vai... eu falo demais. É muito bom aqui, mas eu amei. Gente, muito bom, né? Muito bom, obrigada. Obrigada de coração. Vamos fazer um evento na tua cidade? Vamos. Já pensou? Vamos. Comeu tudo lá ensinando, né? Nossa, mas a gente faz um evento tá? assim, ó, pra mãe relaxar. Vamos falar de assunto denso? Vamos, mas vamos tomar espumante junto. Ai, que delícia. Falando isso, gente, a gente tem... Vamos lá, né? A gente tem um evento agora, né? Vamos aproveitar. Vamos. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Foi um prazer. Até a próxima. Sei, tchau, tchau.